Bom, pessoal, trazendo aí uma nova questão, tá? Canal Big Bang de Tudo. Para aqueles que não se inscreveu, tá? Deixa um like, se inscreve no canal, divulga, dá essa força a esse novo projeto que a gente vem divulgando aí, materiais de física. Então hoje a gente vai apresentar, vai resolver junto, tá? Uma questão sobre queda livre dos corpos. Essa questão ele diz que um tijolo se solta do alto de um edifício, né? Chegando ao solo em 3 segundos. E qual a altura, qual que é a altura desse edifício e qual que é a velocidade que esse tijolo chega até o solo. Então, esse tijolo vai se desprender, tá, desse edifício, ou alguém vai abandonar ele. Ele vai demorar 3 segundos para atingir o solo. Então a gente precisa, um segredo da física é a gente tentar desenhar, simular mais ou menos o que é que está acontecendo na questão. Então a gente traz aqui o prédio, tá? A gente observa que a gente tem aqui uma pessoa que vai soltar esse tijolo, então a gente já sabe muito bem que queda livre dos corpos, quando a gente abandona um corpo, a gente tem a velocidade inicial igual a zero e a gente tem também a altura inicial igual a zero. Nesse lugar, tá, essa gravidade é igual a 10 metros por segundo quadrado, certo? Então quais são as equações que a gente usa sobre queda livre dos corpos? Então a gente usa essas 3 equações, a equação de queda livre dos corpos. Então a equação da velocidade, a equação da velocidade, a gente usa aqui, ó, que velocidade é igual a velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. A gente usa também a equação da altura, tá? A equação que diz o seguinte, que a altura é igual à altura inicial, velocidade inicial mais 1 meio vezes o tempo mais 1 meio da gravidade t ao quadrado. Como a gente falou, a gente tem aqui 2 situações. Como ele é abandonado, a gente não tem a velocidade inicial nessa equação, não tem a altura inicial nessa outra equação e também não tem a velocidade inicial. A última equação, que quero chamar a atenção, vou até colocar aqui em vermelho, ela se chama a equação de Torricelli. Essa equação a gente usa em casos especiais, em casos onde a gente não tem o tempo envolvido, tá? Então a gente também tem a velocidade inicial aqui, porque ele diz o seguinte, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então como o tijolo a gente abandonou, então a velocidade inicial também é igual a zero. Então a gente não precisa dessa constante da velocidade inicial também nessa equação. Então vamos começar. Vamos calcular a altura através de qual equação dessas que a gente apresentou. Então, vê só, a gente tem 2 situações aqui. A gente tem tempo, né? A gente tem tempo e a gente tem gravidade, certo? Então, para a gente encontrar, por exemplo, a altura, eu poderia encontrar também através dessa equação de Torricelli, mas não tem como usar a Torricelli nessa agora porque tem tempo. Lembra que eu disse que essa equação é usada em casos especiais? Então, como aqui não tem tempo na equação de Torricelli, a gente não usa a equação de Torricelli para encontrar a altura, que é esse ΔH. A gente usa a segunda equação, tá? A equação da altura, que é a altura é igual à altura inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais 1 meio da gravidade t ao quadrado. Como a gente falou no início, como se trata de uma queda livre, a gente não precisa da altura inicial nem da velocidade inicial. Então a gente corta os dois, certo? O que é que vai sobrar? A gente vai sobrar a equação de que a altura é igual a mais 1 meio da gravidade t ao quadrado, ou seja, 1 meio vezes a gravidade vezes t ao quadrado. Como a gravidade aqui, a gente já mostrou que é igual a 10, a gente vai substituir 10 vezes 1 vai dar 10, tá aqui, é isso? Dividido por 2. E a gente sabe que 10 dividido por 2 é igual a 5. Então a gente vai ter a equação que h é igual a 5t ao quadrado. Substituindo, a gente vai ter que 5 vezes o tempo. Qual que é o tempo que demora esse tijolo da queda até o solo? Ele demora 3 segundos. Então no lugar do tempo, desse tempo, a gente vai substituir 3 segundos. Como 3 vezes 3 a gente sabe que é igual a 9, então 9 vezes 5, a gente vai encontrar uma altura de 45 metros, certo? Então a altura
com que esse tijolo aqui percorreu até chegar ao solo foi uma altura de 45 metros. E como é que a gente vai fazer o cálculo da velocidade? Né? Então, vê só, como a gente tem tempo envolvido, que é de 3 segundos, e tem a gravidade, a gente pode usar a primeira equação, a equação da velocidade, que diz que velocidade é igual à velocidade inicial, mais a gravidade vezes o tempo, certo? Como é que a gente faz a substituição? Como eu falei, velocidade inicial não precisa, porque ele foi abandonado, então a gente corta, certo? Cortou, a gente vai ter agora aqui velocidade é igual a zero mais 10 vezes o tempo. Então, vê só, vai sobrar apenas que V, que é velocidade, é igual a 10 vezes o tempo. Qual que é o valor do tempo? Não foram 3 segundos? Então, no lugar do tempo, aqui, a gente substitui aqui por 3. Então, 10 vezes 3, multiplica, 10 vezes 3 é igual a 30. Então, a gente, para resumir tudo, a gente observa que a gente fez o cálculo da altura, que deu 45 metros até o solo, e a gente encontrou também uma velocidade igual a 30 metros por segundo. Mas tem uma outra observação. Eu poderia ter encontrado com a equação de Torricelli, professor? Pode sim. Né? Só que a gente teria que tirar uma equação de segundo grau no final, que é V ao quadrado. Né? Então a gente teria zero aqui no lugar desse V02, a gravidade é 10, e a gente teria como calcular a altura. Então, como a gente quer facilitar, a gente sempre usa as equações mais simples aí na hora exata, para a gente não deixar para o final, para tirar uma equação desse tipo aí, uma equação de segundo grau, né? Bom, altura 45, velocidade igual a 30 metros por segundo.